Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, estamos reunidos para celebrar esta festa do Corpo de Deus. Festa que, muito oportunamente, encontra-se neste início da espécie de caminhada que nós vamos empreender, que aliás já empreendimos com a festa de Pentecostes, e esse tempo depois de Pentecostes que representa a vida da Santa Igreja. E então durante bastantes domingos, daqui praticamente até o mês de novembro, vamos a recorrer esta caminhada que a Igreja faz, que simboliza a sua história. E para caminhar nós precisamos de um alimento adequado para a nossa vida e a nossa jornada neste mundo. E Deus não quis nos deixar neste mundo sem o alimento próprio da nossa vida espiritual. Por isso que instituiu a comunhão na Quinta-feira Santa. E por isso também que nesta outra quinta-feira, que juntamente com a Quinta-feira Santa, a Quinta-feira da Ascensão, e esta do Corpo de Deus, formam uma trilogia sagrada. Pois nesta Quinta-feira Santa honramos e adoramos o Santíssimo Sacramento. E já que estamos em Fátima e que estamos, aliás, entre duas festas, a do Anjo de Portugal, que de facto aparece um ano antes de Nossa Senhora aos pastorinhos para os preparar e preparar este sítio às aparições de Nossa Senhora, e o 13 de junho, em que Nossa Senhora vai aparecer também aos pastorinhos, pois pareceu-me conveniente refletir sobre a dimensão eucarística das aparições de Fátima e da mensagem de Fátima. Obviamente, Nossa Senhora apresenta-se como Nossa Senhora do Rosário, porquanto, falando em Fátima, muitas vezes nós insistimos, e com razão, sobre esta devoção ao Santo Rosário. No entanto, as aparições de Fátima são, e de forma muito específica, muito característica, muito ligadas com a Sagrada Eucaristia. E especialmente nessa preparação, uma preparação mais longínqua. A própria Lúcia conta nas suas memórias o que foi a sua primeira comunhão, uma comunhão bem fervorosa, que foi ameaçada de não se realizar até o último momento, mas que ela desejava, em toda a simplicidade da sua alma de criança, desejava receber, e que foi uma comunhão realmente como um ponto de partida da sua vida espiritual. Ela conta essas circunstâncias da sua comunhão e deixa nas suas memórias, a segunda, que isto marcou duravelmente e, aliás, definitivamente, a sua vida espiritual. Depois vamos ter as aparições do anjo, ano de 1916, que justamente vão ter imediatamente uma grande orientação eucarística, até este ponto em que o anjo, depois de ter preparado aos pastorinhos a uma devoção eucarística sólida e baseada não apenas na recepção do corpo de Deus, mas na união, porque a comunhão é mesmo isto, a união ao sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo. O anjo vai deixar muito claro que a Eucaristia, antes de ser alimento, é sacrifício. E depois, este alimento é um alimento sacrificial. A gente comunga, sim, mas a Nosso Senhor Jesus Cristo sacramentado, por certo, mas e sobretudo sacrificado. Vamos ter essa oração que nós repetimos muitas vezes para nos preparar à comunhão. Santíssima Trindade, Padre, Filho e Espírito Santo, ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. E então, depois de ter ensinado esta oração, que os pastorinhos vão repetir até o cansaço, dezenas, não são centenares de vezes, durante os seguintes meses, pois
o anjo vai dar a comunhão. Depois levanta-se, o próprio anjo está prosternado perante a Sagrada Comunhão, a hóstia e o cálice que milagrosamente ele trouxe, como vamos ver, e ensina justamente aos pastorinhos esse dever da comunhão. Tomai e bebei o corpo e sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. E postrando-se de novo em terra, repetiu conosco outras 3 vezes a mesma oração, Santíssima Trindade, etc. E desapareceu. Nós permanecemos na mesma atitude, repetindo sempre as mesmas palavras. E quando nos erguemos, vimos que era noite e por isso horas de virmos para casa. Então temos este episódio que evidentemente é eminentemente eucarístico e que vai dar a tonalidade das aparições de Fátima. Porque antes de Nossa Senhora aparecer, temos este episódio e Nossa Senhora vai pedir a comunhão reparadora dos primeiros sábados, porquanto vemos como a Eucaristia está presente do princípio ao fim nas aparições de Fátima. De onde é que o anjo tira essa comunhão que ele vai dar? O anjo não é sacerdote, porquanto não pode ele fabricar, por dizer assim, consagrar o corpo e o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. E então sabemos que muito provavelmente essa hóstia que o anjo vai dar em comunhão a Lúcia foi tirado do sacrário da paróquia de Juncal, consagrado a São Miguel Arcanjo, neste dia da sua festa, porquanto é muito provável que essa comunhão teve lugar no dia 29 de setembro. A Lúcia é incapaz de dar uma data exata, como é lógico numa criança de campo que não tem um calendário, nem vagamente uma noção do tempo. Sim? Então ela sabe que ao fim do verão, início do outono, mas não se lembra exatamente quando. E, muito provavelmente, por causa dessa circunstância, a procissão que o senhor prior do Juncal fazia neste dia 29 de setembro, ele guarda a hóstia consagrada dentro do viril que serve para pôr no o extensório, e essa hóstia é que desaparece misteriosamente, sem ninguém ter noção de como e quando foi retirada. Também o cálice, que ele, com certo abuso litúrgico, mas enfim, guardava entre missa e missa dentro do sacrário, um sacrário pequeno, que só tinha uma forma de se arranjar todas as coisas, as píxides mais o cálice, pois ele encontra uma forma diferente de ter guardado, pois, os distintos elementos, coisa que ele pois, nunca tinha conseguido fazer. O anjo arrumou, mas de uma maneira de mostrar que o cálice tinha sido retirado e posto de novo neste sacrário. Uma anedota que só veio à luz bastantes anos depois, era conhecida na paróquia, mas sem ter qualquer explicação. E quando a irmã Lúcia publica as memórias, que o novo pároco de Juncal faz a relação entre uma coisa e a outra. Então, o anjo foi lá simplesmente retirar de um sacrário, de uma igreja consagrada a São Miguel Arcanjo, pois uma hóstia. Essa hóstia, pois, porque ainda falta explicar como é que o anjo pode dar a comunhão com a espécie do pão, a Lúcia, mas com a espécie do vinho, por exemplo, quanto ao preciosíssimo sangue, a Jacinta e o Francisco. Essa hóstia, que era uma hóstia comum, obviamente, pois começou como chorar sangue. E então lá temos a dimensão essencialmente sacramental e da hóstia, que o sangue ao qual comungaram as 2 crianças mais pequenas, pois se desprendia dessa hóstia para cair no cálice. Então, é uma demonstração muito clara do que nós fazemos quando comungamos. A gente comunga, não receber uma coisa, é receber uma pessoa. E essa pessoa não é assim de todo estática, senão que Nosso Senhor Jesus Cristo, no acto do seu sacrifício renovado sobre o altar que nós recebemos. Porquanto, comungar é fazer-se com o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não apenas receber um alimento, mas participar, unir-se, comungar no sacrifício da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. E essa dimensão sacrificial que aparece muito claramente. E outra dimensão
especial que vai ser presente em toda a mensagem de Fátima é o aspecto de reparação do sacrifício da missa e da comunhão. Desde essa primeira comunhão recebida das mãos do anjo, temos essa presença do acto reparador. Essa oração trinitária justamente tem esse aspecto de reparação. E depois, a comunhão que nós fazemos nos primeiros sábados tem essa dimensão também de reparação, mas dirigida mais especificamente ao coração de Nossa Senhora, porque ela também é a mãe da Sagrada Eucaristia, como foi a mãe do corpo físico de Cristo, também é mãe do corpo eucarístico de Cristo, porquanto era lógico que também a comunhão, assim como nós nos unimos para agradar a Deus, pois também fica agradável a Nossa Senhora. E ela quis que a reparação que se faz para o seu coração imaculado se faça mediante a comunhão. Por quê? Porque Nossa Senhora não tem mais gosto do que ver os seus filhos o mais semelhantes, o mais unidos possível ao seu único filho verdadeiro, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos os seus filhos adotivos, mas o seu filho, evidentemente, é o modelo da filiação mariana. E então, para a comunhão, nós nos unimos com Nosso Senhor Jesus Cristo e ficamos transformados, finalmente, em Nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual, obviamente, agradamos de uma forma excelente à sua mãe, Nossa Senhora. Então, nós que somos essa dimensão eucarística da mensagem de Fátima. De facto, tanto a Lúcia como os seus dois primos, o Francisco e a Jacinta, pois eles vão viver, depois disto, uma intensa vida eucarística. O Francisco passava horas ao pé do sacrário, escondido por trás do altar para não ser descoberto, sim, e ficar mais tranquilo. E ele dizia que essas horas passadas lá pareciam como minutos. Sim. A Jacinta vai ser o último sacrifício que ela pode oferecer privada da comunhão no acto da sua morte. Ela recebe os santos óleos, mas a comunhão fica postergada para o dia a seguir e ela sabia já desde antes que esse era o último sacrifício que Nosso Senhor iria lhe pedir antes da comunhão eterna na vida eterna. E então temos realmente 3 pessoas, 3 pastorinhos, 3 videntes e 3 santos, provavelmente, que vivem de forma intensa essa devoção eucarística. Então nós, quando vemos cá a Fátima, nós esquecemos dessa dimensão eucarística. Fátima é o rosário, mas Fátima também é a Sagrada Comunhão e a Sagrada Comunhão reparadora, porquanto uma união com o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, que veio restabelecer toda a justiça e a qual nós nos unimos, mediante a reparação mais excelente que nós podemos fazer, é mesmo a Santa Missa, é mesmo a Sagrada Comunhão. Então, unamos o filho com a mãe com o filho, que são inseparáveis, e que a nossa comunhão seja uma preparação para rezarmos melhor o nosso terço, e que o terço seja uma espécie de comunhão também com Nosso Senhor Jesus Cristo, com Nossa Senhora, para unir-nos com os mistérios que nós contemplamos e, finalmente, transformar-nos, porque essa é a meta que nós temos quando rezamos o terço, uma transformação em Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos pedir a Nossa Senhora, ao Santo Anjo de Portugal, também o Anjo da Paz, que veio para comungar as crianças, os pastorinhos, pois de sermos devotos tanto do Santo Rosário como da Sagrada Eucaristia. E que sejamos, então, verdadeiros devotos da mensagem de Fátima, que tem essas 2 dimensões que são inseparáveis e que nós temos de unir nas nossas vidas espirituais, assim seja. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.